Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo, e hoje falaremos sobre capacitores, que são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias, e todos compartilham algo em comum. São formados por dois terminais separados por algum material dielétrico ou isolante. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. É praticamente impossível encontrarmos algum circuito eletrônico que não contenha esse tipo de dispositivo. Quando são ligados, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. A função mais básica do capacitor é a de armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Os capacitores também podem ser chamados de condensadores e são constituídos por placas de metal separadas por um isolante ou dielétrico. Quando submetemos um capacitor a uma diferença de potencial, uma placa fica rica em cargas negativas, enquanto a outra fica rica em cargas positivas, acumulando assim uma certa quantidade dessa carga. Existem capacitores de muitas formas diferentes. Os capacitores tubulares são utilizados nos motores automotivos, instalados nos circuitos de ignição para produzir as faíscas nas velas de ignição. Estes capacitores são constituídos por folhas de condutores e isolantes enrolados. Capacitores eletrolíticos utilizam uma substância quimicamente ativa, como o dielétrico. Sua vantagem é a obtenção de capacitâncias muito altas com componentes relativamente pequenos. Os capacitores eletrolíticos são polarizados, isto é, o terminal positivo é sempre o mesmo, não podendo ser carregado negativamente. Isso destruiria o capacitor. Os capacitores podem diferir em seu formato, bem como em seu dielétrico. O meio em que é inserido entre as placas de um capacitor interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Meios que apresentam altas constantes eletrostáticas, ou seja, altamente resistivos, são os preferidos para a implementação dos capacitores. O capacitor tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em duas placas, separadas por um material dielétrico. Estas placas ficam muito próximas uma das outras. Como são cargas opostas, elas se atraem, ficando armazenadas na superfície das placas mais próximas do isolante dielétrico. Devido a essa atração, é criado um campo elétrico entre as placas, através do material dielétrico do capacitor. A energia que o capacitor armazena advém do campo elétrico criado entre as placas. É, portanto, uma energia de campo eletrostático. E eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas quando estão em repouso ou em equilíbrio, quando não estão em movimento. Este estado das cargas é chamado de eletricidade estática. Se estas cargas estiverem em movimento, chamamos de corrente elétrica,
E esse evento dá-se o nome de eletricidade dinâmica. Quando o capacitor está carregado ou descarregado, existe um valor variável de corrente elétrica. Mas como entre as placas do capacitor existe um material dielétrico, essa energia não passa de uma placa para outra, ficando assim armazenada. Quando o capacitor está totalmente carregado, ou seja, alcançou o regime estacionário, ou totalmente descarregado, isto é, aberto, não existe esse fluxo de energia, pois as cargas não estão em movimento, uma vez que, para ser corrente elétrica, as cargas precisam estar em movimento. Aqui temos alguns tipos de capacitores. Capacitores cerâmicos são formados por placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Já os de poliéster é um capacitor muito compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. E tem ainda os eletrolíticos, que possuem finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos. Os de tântalo têm uma vida útil mais longa, usando como dielétrico o óxido de tântalo. Os capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores, e assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou pouco confiáveis. Capacitores variáveis são os que possuem válvulas, capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato. Foram muito utilizados em aparelhos valvulados, como rádios e televisores antigos. Capacitância, nome da propriedade que mede a eficiência de um capacitor no armazenamento de cargas. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por volt, mais conhecida como farad, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Dizemos que 1 farad é equivalente a 1 Coulomb por volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, na tela, onde C é a capacitância, Q é a carga elétrica e U é a tensão elétrica. Do ponto de vista prático, a capacitância indica qual é a quantidade de carga que um capacitor consegue armazenar para uma determinada diferença de potencial. O farad é a unidade de capacitância, e isso quer dizer que um capacitor de 1 farad tem a capacidade de armazenar uma carga de 1 coulomb, sob uma tensão de 1 volt. Mas é importante compreender que o farad é uma unidade relativamente grande, ou seja, os capacitores, na prática, têm capacitâncias bem menores, como por exemplo, microfarads ou milionésimos de farad, nanofarads ou bilionésimos de farad, picofarads ou trilionésimos de farad. A capacitância produz em um circuito elétrico alguns efeitos muito interessantes. A maioria dos componentes possui alguma capacitância ou efeito capacitivo, que pode ser, dependendo do caso, benéficos ou maléficos ao circuito onde o componente opera. Além da capacitância, os capacitores também são identificados por sua tensão de trabalho. Quando um capacitor é submetido a uma tensão elétrica muito grande, uma faísca pode saltar entre suas placas condutoras e destruí-lo. A tensão de trabalho ou de isolamento determina a tensão máxima a que se pode conectar um capacitor.
capacitor, sem perigo de destruí-lo. Uma das principais aplicações dos capacitores é a de separar as correntes alternada e contínua quando estas se apresentam simultaneamente. Em corrente contínua, o capacitor se comporta como um circuito aberto e em corrente alternada, o capacitor se comporta como uma resistência. Código de cores de capacitores. Os capacitores com código de cores já não são tão comuns, mas ainda podem ser encontrados em equipamentos antigos. As cores seguem mais ou menos o padrão do código das cores dos resistores. No caso dos capacitores, são 5 faixas assim divididas. Esta é a tabela completa. E assim encerramos a aula de hoje. Mais uma vez, quero agradecer sua atenção, seu interesse e pedir que não percam a próxima aula, onde vamos falar sobre semicondutores. Até lá!